Bom, amém, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Vamos começar uma live, vamos esperar um pouco. Vamos ver quem entra na live aí. Live de sexta-feira, vamos tentar ser fiel. Toda sexta-feira tá fazendo uma live falando um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o tema é misericórdia quero ou sacrifício? Ou misericórdia ou sacrifício? Na verdade, o que Deus quer? Na live passada a gente falou sobre discípulo ou seguidor. E hoje a gente vai falar um pouco nesse tema também, falando o que é. O que é a função de um discípulo? Como que age um discípulo de verdade? Como que age um discípulo de Cristo, né? Um seguidor de Jesus Cristo. Vamos esperar para ver o que o povo entrar e a gente pode ir debatendo, falando um pouco da palavra de Deus. Espera mais uns minutinhos, tá? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e o que a Bíblia tem para nós. Hoje é um devocional. Devocional estudo bíblico. Devocional que a gente vai estudar versículos isolados e como aplicar na nossa vida. Estudo tu vai ler o texto, contexto e assim por diante, não é verdade? Sejam bem-vindos todos que estão entrando desde já. Deus abençoe cada um de vocês. E hoje o tema, repetindo, misericórdia quero não sacrifício. O que quer dizer isso, misericórdia? O que quer dizer sacrifício? E aí nós vamos debater sobre um tema, né? Tem vários versículos e a gente vai estudando, crescendo a estatura do homem perfeito que é Jesus Cristo nosso Senhor, né? A palavra, ela é poderosa, não é verdade? Certo? Vamos esperar mais aí uns minutinhos, o povo ia entrando. Eu vi que entrou aqui um povo, deu um aceno. Vamos esperar porque eu sou novo aqui também. Tem 4 pessoas vendo a live. Deus abençoe. Se o áudio tá bom, tá tudo certo, dê um joinha aí, dê um ok, para que a gente possa continuar a falar, né? Se tiver algum probleminha a gente arruma, certo? Beleza? Vamos esperar um pouquinho, ver o povo ir entrando. O tema, o versículo ser debatido hoje, que a gente vai começar, é Lucas 18, do 9 ao 7, tá? Mas a gente vai começar com uma oração, esperar dar 8h05, depois a gente segue nossa jornada aqui, tá? Quero tentar ser fiel toda sexta-feira às 8 da noite, fazer uma live. Eu sempre vou mandar uma notificação aqui para vocês, vai ter live toda sexta, vai ter live sobre esse tema, tá? Ou lá no meu Instagram, né? Pode ser tanto no Jerônimo ou lá no Que Ele Cresça, né? A gente vai deixar vinculado ali depois no TikTok, ali no perfil, para que as pessoas possam entrar lá e saber as notícias, tá? Mas normalmente eu vou divulgar por aqui mesmo, pelo TikTok, beleza? Para que vocês fiquem sabendo ali sempre alguns dias antes. Mas queremos ser fiel toda sexta-feira, tá falando a palavra de Deus. Como ele disse, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, né? Então, a gente vai tentar ser fiel. Vamos dar início com isso, vamos dar honra e glória para quem precisa, quem é o cara, que é Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Você que está vendo, possa também fazer essa oração junto, tá? Querido Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por toda a tua bondade, toda a tua misericórdia, por toda a tua compaixão com cada um de nós. Obrigado por você decidir vir para esse mundo, morrer por nós, para que a gente pudesse ser salvo. Que agora a nossa parte, Senhor, a gente possa retribuir, Senhor, sendo bons exemplos, sendo fiel àquilo que você põe no nosso coração. Não só seguidor, como a gente falou sexta passada, mas que a gente possa ser discípulos, pequenos cristos, e botar em prática tudo aquilo que você falou. Que a gente não vá só à igreja, só para ouvir e sair de lá
mas que a gente vá na igreja e a palavra mexa com a gente. Peço a presença do teu Espírito Santo, porque é Ele que convence a gente do pecado e que dê um bom tempo para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. E aí, misericórdia quero, não sacrifício. Um tema polêmico. Jesus abordou isso na época dele, falando em parábolas. A gente viu um pouquinho que ele falava em parábolas e os seguidores não entendiam. Mas aos discípulos, né, ele deu o poder de entender essa passagem, né? Por que ele falava em parábola? Ele vai dar também uma parábola, para que a gente pudesse ouvir e entender. Nós vamos ler primeiro Lucas 18, do 9 ao 7. Fariseu e o cobrador de impostos. Jesus contou essa parábola para que... Só um minuto que está me pedindo para fazer alguma coisa aqui. Ok, agora foi. Jesus contou essa parábola para que achavam que era muito bom e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola para os que achavam ser muito bom, eu sou bom, e desprezavam os outros. Olha só como é que começa o texto. Jesus contava essa parábola para os que se achavam bom, para os que já iam na igreja, para os que já seguiam, para os que já ouviam, se achavam bom naquela época. Olha só o que diz aqui. Lucas 18, 10 agora. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. O fariseu era um doutor, era digamos um crente hoje, um irmão que vai na igreja sempre. E o fariseu dizia... era um fariseu. E o outro era cobrador de impostos. Era a escória, era como Mateus. Vocês lembram de Mateus, que era Levi? Mateus era cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orou sozinho assim: ó Deus, eu te dou graça porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com os outros. Ele estava dando graça porque ele era bom com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana. Uau! E dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Então era o crente perfeito. Ele era o crente perfeito. Ele dava o dízimo, ele ia na igreja, ele orava, ele fazia tudo. Ele não sonegava ali o 10%, né? Então ele era hoje o crente perfeito. O crente que estava ali, faz parte da igreja, tal. Tudo perfeito. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou lendo esse versículo? Sexta passada a gente falou sobre o que é ser um discípulo e o que é ser um seguidor. Só que muitas vezes o discípulo acaba confundindo, né, o que ele deve fazer, como ele deve agir com os outros, porque se acha que é melhor que os outros, na verdade, se acha que tem mais autoridade e poder que os outros, acha que porque vai na igreja ele pode julgar, ele pode ter preconceito, ele pode se sentir bom, como aqui, né? Esse fariseu dava graças a Deus porque ele era bom, ia sempre no templo, ele jejuava 2 vezes, ele dava o dízimo e toda aquela regrinha que era imposta, né? Então, continuando. Mas o cobrador de impostos, 13, tá? Ficou longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, pois sou pecador. O cara estava arrependido porque ele era pecador. Ele estava arrependido porque ele cometia erros. E aí, por isso que eu escrevi ali: misericórdia quero, não sacrifício. Esse fariseu, ele sacrificava, ele fazia, ele dava, ele ia. Mas ele não era misericordioso. Ele não olhava para o lado, para o irmão e dizia: esse irmão
não consegue. Esse irmão precisa de ajuda. Esse irmão não consegue ficar firme. Vamos ajudar ele. Vamos dar força para ele. Vamos dar um amparo para ele. Não, ele dizia, eu sou melhor. Ó bom pai, eu sou melhor que ele. Eu mereço mais do que ele. Olha o que Jesus contou daí. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, e não outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então Jesus usou essa comparação para que a gente tomasse cuidado para que a gente não pecasse, tomasse cuidado para que a gente não caia, porque é uma linha muito fina para a gente cometer esse erro de achar que nós somos melhores do que as outras pessoas, porque as outras pessoas ou elas não vão na igreja, ou elas estão desviadas, ou elas vão na igreja e cometem erros, vão na igreja e não consegue permanecer firme. E a nossa função como irmão, como discípulo, como servo de Jesus Cristo é ser misericordioso. Tá aqui, ó. Jesus deixou para nós isso escrito. Não tem que ser só mais uma palavra que a gente escuta e joga ao léu. Infelizmente, hoje eu estava, esses dias, como todo mundo sabe, eu sou motorista, trabalho com um aplicativo. E eu estava andando, então como eu tenho uma boa parte, eu passo uma boa parte dentro do meu carro, então eu estou sempre orando, sempre olhando, sempre, né, meditando, e o Espírito Santo vai falando comigo ali dentro, ali, nos momentos que eu estou sozinho. E eu estava dirigindo e passei por diversas igrejas, que hoje tem muitas igrejas bonitas e tal, e ok, tudo certo quanto a isso. Mas aí o Espírito Santo tocou meu coração, eu senti, será, Senhor, que é só isso que tem que ser pregado? Será que é só isso que a gente tem que falar? As pessoas, infelizmente, pregado que a gente tem que ir na igreja. Ok, temos que ir na igreja. Mas parece que são pregadas coisas muito da terra, de tu ter coisas aqui na terra. E pouco sobre esses assuntos, como a gente tem que ter uma boa conduta. Não estou falando em geral, mas às vezes a gente, como ministro do louvor, ministro de pregação, acaba cometendo esse erro. E eu estava ali, né, orando e vendo e tal, e disse, Senhor, acho que a gente tem que pregar a palavra. O que um discípulo faz, né? O que tem que ser feito? Como que temos que agir com o nosso próximo? Teve uma vez, vou contar uma história para vocês, que nós tínhamos um espaço aqui, um ministério que chamava Que Ele Cresça, até lá no meu Instagram é Ministério Que Ele Cresça ainda, que a gente queria diminuir para que Jesus crescesse. Queremos, né? Diminuir para que Jesus crescesse. E tinha um irmãozinho que cantava muito bem, ele veio para cá, ele tinha umas fraquezas, mas para mim isso nunca foi assim, ok, estamos aqui para ajudar, para ser misericordioso, para ser amoroso, para tentar tirar esse irmão do caminho. Ele cantava as músicas para nós e eu gostava bastante. Só que ele tinha ainda alguns problemas a superar, algumas fraquezas para superar, mas ok, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, a palavra diz. Não somos nós só somos semeadores. O meu pastor Leônidas diz isso. E gerei, irmão, somos semeadores, estamos aqui para semear a palavra. Para isso, semear a palavra, quem dá o crescimento é o Senhor. O próprio apóstolo Paulo fala, quem é Apolo, quem é Paulo, se não ministro, servo do Senhor Jesus Cristo, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, né? E ok, ele estava cantando e tal, e eu sabia que ele fumava cigarro ainda, mas ok, tudo certo, deixa que o Espírito Santo ia trabalhar na vida dele. Aí, uma vez me ligou um irmão
da cidade dele, do estado onde ele morava, que ele estava aqui, disse, quem me passou o teu contato foi o fulano de tal, tal. Eu queria conversar contigo. Eu digo, o quê? Pode falar. Então, eu queria ir ser participante da tua igreja e tal. Eu digo, irmão, porque eu... Aí ele começou a dar o currículo dele. Eu sou capelão, eu sou instrumentista, eu sou assim, e sou assado, e sou frito, e sou isso e tal. E começou a dar ali, né? E eu disse, irmão, nosso chamado é uma coisa mais simples. É uma coisa mais pessoal, mais sem tão formalidade e tal, né? Assim, como eu estava meditando esses dias, que eu vejo alguns grupos de debates, eu vejo alguns pastores, eu leio bastante e vejo ali eles debatendo, eles são tudo doutores e tal, e eu fiquei pensando assim, a pessoa que pega a Bíblia hoje, uma pessoa como eu, tu, que está me vendo agora, ela pega a Bíblia, ela vai ler aqui. Pelos frutos conhecereis se a árvore é boa ou ruim, tá aqui, né? Na minha Bíblia. E ele vai ler. Acautelai como os falsos profetas, eles se aproximam de vocês e tal, e vai ler essa passagem. É a Bíblia que ele tem na casa dele. É a Bíblia que ele tem para ler. Ele não vai saber ler hermenêutica e contexto e texto e toda aquela monte de coisas e palavras difíceis que vai passar para o nosso coração. Não, ele vai ler a Bíblia e vai dizer, ok, entendi isso aqui. E as pessoas têm pregado isso, aquilo, outro. Eu disse, Senhor, essa Bíblia que eles pregam parece ser diferente daquela que eu leio em casa. E foi onde o Senhor falou, tem que pregar a simplicidade, o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na palavra de Deus. Simples desse jeito. Leia e explique desse jeito, sem muito auê. Porque quem é inteligente vai entender e quem não é, como eu, vai entender também. Quem não tem muito, né, sabedoria, talvez, sei lá. Então, a nossa função era essa, eu falei para ele, pregar a palavra na plenitude dela, simplicidade dela, como Jesus veio a esse mundo, como Jesus pregou a palavra, como Jesus fez. Essa era a nossa função. Daí ele me disse, não, porque o irmão, ele disse que está cantando aí na igreja. Eu disse, sim, ele canta aqui com nós. Ele é um grupo que a gente tinha, não era uma igreja, era um espaço que a gente tinha pequeno. Sim, ele canta, ele louva o Senhor aqui. E quando ele pega o violão, ele cantava de todo o coração dele. Porque ele sabia que era pecador. Aí ele disse para mim, não, mas ele não pode cantar. Ele não pode cantar. Eu disse, sério, irmão, por que ele não pode se ele vai lá e canta de todo o coração? Porque ele fuma cigarro ainda, tu sabia disso? Eu digo, sim, sabia, nós estamos orando para ele, para que o Senhor possa libertar ele desse mal. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não somos nós. Não adianta eu ir lá e dizer, para agora e tal, e ele se afastar, e ir embora, e largar todo aquele progresso que ele estava tendo. E cada vez que ele cantava que nem esse cobrador de impostos, de todo o coração, sentindo humilhado, arrependido. E aí eu olhava para ele e dizia, ok, quem sai justificado é esse rapaz, porque ele está de todo o coração arrependido, mas ele não consegue ainda. Mas Jesus, o Espírito Santo, vai dar graça. Então eu comecei a meditar isso essa semana, sobre, ok, qual é o certo? O que tem que fazer? Aí o Espírito Santo disse, querido, tem muita gente que está indo na igreja e se acha melhor dos que estão fora. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Nós temos que amar as pessoas de fora e os de dentro. Acolher, claro, temos que chamar a atenção, temos que corrigir no momento que ele vai dando espaço. Mas o que mais vence é o amor. Que Jesus disse que quem muito foi perdoado, muito ama. Então a gente tem que ser amoroso, porque muita gente foi perdoada. Quero ler outro versículo para vocês aqui.
Vou pegar aqui, só um minuto. Mateus. Tá? Vão pegando aí na Bíblia de vocês, povo. Aqui, Mateus 12. Aqui, 7. Aí Jesus falando, tá, gente? Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam, ela está dando certeza, afirmam, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais. Vocês não condenariam os que não têm culpa. Quer dizer, misericórdia quero, não sacrifício, numa tradução mais antiga. Misericórdia quero, não sacrifício. Trazendo para a nossa realidade. O que seria misericórdia? O que seria sacrifício? Como que eu posso aplicar essa palavra no meu dia a dia? Como que eu posso ser misericordioso? Às vezes eu visito as pessoas e as casas e alguns são cristãos, outros não. Os que não são, parece que tem mais misericórdia, mais compaixão dos outros, gente. Os que não são, parece que são mais compassivos. Bom, essa semana, quem é cristão, quem tá vendo a live, sabe que nós perdemos um irmão, eu digo assim, né? Eu nunca tive contato com ele, até não conheci pessoalmente, mas vi alguns vídeos dele, todo mundo deveria conhecer. Foi por isso que eu quis fazer essa live. Ele era o Daniel Mastral, se eu não me engano o nome dele, isso, que acabou tirando a própria vida, perdeu a família, perdeu tudo, então ele passava num processo difícil e eu fiquei triste, né, porque é um irmão que se entregou, né, que acabou não conseguindo vencer a depressão e eu comentei com um outro irmão, foi por isso que eu quis fazer essa live. E disse pra ele, bah, que triste, né, o irmão lá fez isso e aconteceu isso. E aí esse irmão me deu uma resposta que eu pensei, vou falar algo pra ele. Mas eu segurei porque talvez a forma que eu fosse falar não fosse a mais correta. Ele disse, ele fez isso porque ele não tinha a presença do Espírito Santo. Quase que eu disse, bom pai, não sou igual a eles, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo, vou na igreja todos os dias, e tô lá levando cesta básica e alimento para todos, porque assim e tal. A pessoa me disse isso, não tinha a presença do Espírito Santo. Daí eu disse, olha só aí está um fariseu moderno. O que é um fariseu moderno? Esse aqui, um fariseu de Lucas 18:9, que se acha melhor do que os outros. A palavra diz, está em pé? Cuide para que tu não caia. Está em pé? Cuide para que tu não caia. Permaneça firme. Não é verdade? A palavra de Deus diz isso. Fariseu moderno. E eu fiquei decepcionado. Não decepcionado, não tirar essa palavra, mas fiquei assim, uau, é isso que estão ensinando nas igrejas hoje? Não é mais o compaixão, o amor, o perdão, Senhor, que triste aconteceu isso. Qual é o significado de misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que está sofrendo, alguém que caiu, alguém que está em desgraça, com dor, compaixão, piedade. Esse é o significado de misericórdia, ter compaixão, amor de verdade. E a Bíblia é toda, Jesus veio e pregou, é todo amor, toda misericórdia, toda cheia de
Até em Mateus, que Jesus exorta mais, a gente vai ler também isso aqui um pouco, onde eu digo, eu brinco, onde é o crente que vai para o inferno, infelizmente a gente fala isso assim, dessa forma, porque está escrito ali, e a gente vai ler isso. É cheio de amor, não é para condenar, mas sim para amar, para ensinar a gente a amar o nosso próximo. O apóstolo Paulo falava em Coríntios 13, não adianta eu falar todas as línguas, vamos lá? Para nós não fugir do... Vamos perder aqui o tempo. Coríntios 13, vamos lá pegar lá. Acho que todo mundo já conhece, 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo dizendo, agora passo a vocês a mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Por que que ele diz isso? Porque aqui no Coríntios 12, ele fala dos dons do Espírito, no Coríntios 12. Ele fala no poder que vem do céu. Quem que ativa esse poder? Uma pessoa humilde, uma pessoa que realmente quer usar esse poder para ajudar as pessoas. Aí ele fala no Coríntios 12 sobre os dons, o poder que vai vindo do alto. Aí no 13 ele fala assim, ó, agora passo a você a mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse todos os dons que ele falou no 12, está falando aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e a dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que soa ou como um prato que tine, só fica fazendo barulho e nada acontece. Mesmo que eu possua o dom da profecia e começar a todos os mistérios e a ciência, e ainda tinha fé capaz de mover a montanha, se não tivesse amor, de nada seria. Então, se tu é profeta e não tem amor, querido, não adianta. Se tu vai lá e solta uma profecia para alguém, ó, porque o Senhor te disse para tu se orientar, e tu não falar isso com amor, desculpa, nada vai funcionar. Se tivesse capaz de mover montanhas, não seria. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregasse meu próprio corpo para ser queimado. Olha só como ele é radical. E não tivesse amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então ele está sendo radical no sentido de, se eu der o meu corpo, ok. Se não tiver misericórdia, se não tiver amor, de nada isso adiantaria. É como hoje, eu me sacrifico, eu vou me doar 100%. Eu me doei por anos 100% da minha vida para Jesus sem receber nada em troca. Mas se não for por amor, Jesus sabe quando é por amor. E a gente, às vezes, esse amor vira autojustiça. A gente acha porque lê, podemos julgar, podemos mostrar. Então ele continua falando das coisas que pode acontecer, né? Se não for por amor, não adianta, querido. Não adianta. Se tu não tiver misericórdia pelo próximo, uma das coisas que eu faço quando me dá vontade, porque somos pecadores, né? Erramos todos, de julgar ou de fazer alguma coisa, né? Eu sempre, o que Jesus faria? Como que Jesus agiria? O que Jesus faria nesse caso? Como que Jesus, né? Porque Jesus, ele bateu muito nos fariseus, que eram os religiosos daquela época, e trouxe muito o povo humilde, o trabalhador, aquele que não tinha acesso ao reino dos céus, para perto, cobrador de impostos, como tudo. Claro, as pessoas confundem quando ele diz, Jesus comeu com as prostitutas e com os ladrões. Ok, só que ele não concordava também com esse tipo de atitude. Não é uma coisa eu comer e dizer assim, porque hoje as pessoas também pregam isso, falam isso. Porque Jesus fazia isso. Jesus
ajudava essas pessoas, né? Ele não fazia isso, ele não estava dando, ó, vocês têm minha aprovação para fazer isso. Não, não tem nada a ver. Ele estava lá com eles, para ajudar eles a mudar a mentalidade. Por exemplo, Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Uma das coisas que as pessoas não veem, como Zaqueu, né? Que ele cantava. Quero subir, né? Que Zaqueu subiu numa árvore, porque ele era baixinho e queria ver Jesus. E Jesus passou e viu Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, trapaceiro, pilantra, como diz o outro. Ele era cobrador de impostos e cobrava das pessoas caro. Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, hoje eu vou dormir na tua casa, eu vou comer contigo. E Jesus foi ali, a Bíblia não descreve o que aconteceu. Só sabemos que o fruto da conversa foi profunda, porque Zaqueu decidiu devolver o dinheiro que ele cobrou de impostos das pessoas e, como manda a lei, ele devolveu 4 vezes mais. Está escrito lá. Está escrito. Ele devolveu 4 vezes mais aquilo que ele cobrou das pessoas. Então, ele teve uma metanoia, ele teve um... sabe? Na cabeça dele, tipo assim, ok. Ele mudou. Ele transformou. Jesus foi misericordioso com ele. Sermão da Montanha. Ali o Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele disse uma vez num livro que eu li dele, eu achei isso interessante. Gandhi não era cristão, ele era hindu. E eu li para tentar entender um pouco. Ele disse uma frase no livro dele que eu achei interessante, gente. Ele disse, se todo cristão vivesse simplesmente o Sermão da Montanha, o mundo seria convertido. Se todo cristão lesse o Sermão da Montanha, o mundo seria convertido. Tá aqui, vamos achar aqui. Depois a gente vai voltar lá no versículo, tá? Mateus 18. Aqui, vou pegar aqui mais fácil. Mateus 18, 21. Não, desculpa, gente, não é Mateus 18, tá? É Mateus 5, eu passei. Mateus 5, peguei na sua Bíblia. Vai marcando aí. Mateus 5, 7. Mateus 5 ali é o Sermão da Montanha, né? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Em outras traduções está escrito bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. A pessoa que tem misericórdia dos outros. Pois Deus terá misericórdia delas. Tu quer que Deus tenha misericórdia de ti? Ou a gente acha... Assim, ó. Eu já estou há 21 anos que eu me tornei cristão. Já cometi erros, também já fui auto-justo, também já me achei por ler mais a Bíblia do que os outros, me achei melhor do que os outros. Já passei por isso, sim, confesso. Então por isso que eu entendo que é um processo na vida do crente. Mas não podemos permanecer nesse erro, né? Olha só que lindo. Felizes as pessoas que têm misericórdia. Eu sei que às vezes não dá, a gente não brota da gente essa... Nós não temos, sem Jesus nós não temos essa capacidade de amar os outros, de ser misericordioso. Nosso amor é limitado, vai até uma parte. Mas o amor de Cristo vai até o final, pois ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele estava crucificado, ele teve misericórdia do ladrão na cruz, gente. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tem maior amor que esse? É tremendo, né? É maravilhoso. Então, ele diz... Felizes as pessoas que têm misericórdia. Porque Deus, pensa bem, Deus, o Pai, o Criador de tudo isso, vai olhar para ti e vai dizer assim, tu foi misericordioso, você contigo também. Já pensou? Já é maravilhoso, né? Eu tava vendo, eu fiz um videozinho curto ali, falando um pouco sobre aquele milagre de Jesus, que ele curou o cego com barro, né? E as pessoas, nossa, o milagre de Jesus, mas eu me pus no lugar do cego.
E aquele dia para mim foi muito especial e emocionante. O cara era cego, nunca viu ninguém, nunca viu nada, desde criança. A Bíblia diz que ele é desde criança. E aí ele abre os olhos e a primeira coisa que ele vê na frente dele é Jesus. Pensa bem. Aí eu falei, quando chegar no céu, a gente vai fechar os olhos aqui na terra e abrir lá, e Jesus vai dizer, servo bom e fiel, misericordioso fosse, amoroso fosse. Então a gente tem que ter esse sentimento de misericórdia. A gente tem que botar em prática essa ação espiritual na nossa vida, para que a gente encontre misericórdia, para que a gente seja um bom exemplo, que as pessoas olhem em ti e digam assim, ok, eu vou seguir esse Jesus, porque ele é misericordioso. Eu quero esse cara aí, ó. Porque não eu, não nós, Jesus. Nós somos, como diz o pastor Rodrigo Silva, nós somos as Bíblias que as pessoas não leem na rua. Que é um bom exemplo, né? Nós somos as Bíblias que as pessoas não leem na rua. Vamos ler mais um pouco. Olha só o amor de Jesus por nós. Vamos lá. João 8. João, o discípulo... se tu hoje se converteu, quer ler a Bíblia, leia João. Tu vai ver o amor de Jesus, que ele descreve mais do amor de Jesus. Se tu ler Mateus, talvez uma parte tu vai engasgar ali, né? Mas leia João, um capítulo por dia. São pequenos trechos. Tu leia um pouco, tu vai ver como a tua vida vai ser transformada se tu ler um capítulo de João por dia. Se tu é crente, se tu não é cristão, né? Eu não sou crente, eu uso mais o termo cristão. Leia um capítulo de João por dia e tu vai ver que a tua vida vai transformar. Olha, te falo de verdade. O Espírito Santo vai agir no teu coração e tu vai transformar a tua vida muito grande. João 8. Do 3 ao 11. Olha só, ali alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Então os fariseus pegaram uma mulher e botaram no meio de Jesus, que foi pego no ato de adultério. Então, as pessoas dizem que ela era prostituta. Pode ser, eu não sou um teólogo, né, mas como eu disse, né, na leitura simples de um mero mortal, está dizendo num ato de adultério. Na minha percepção, só adultério é quem é casado, certo? Se ela era prostituta, ela não estava adulterando, ela estava se prostituindo, era diferente. Então pegaram ela no ato de adultério, ela estava traindo seu marido. Continuando. E lhe disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei do Moisés, olha só, de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor o que diz sobre isso? Então eles vieram com uma pegadinha para Jesus. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Então eles citaram a lei de Moisés. E eu fui ler o que dizia a lei de Moisés na época. A lei de Moisés diz, se a mulher e o homem foi pego no ato de adultério, ambos foram pegos no ato de adultério, os dois têm que ser apedrejados. Só que ali eles já começaram a pecar, né? Já começaram a errar, porque trouxeram só a mulher. Não trouxeram o homem. Ué, peraí. Ninguém adultera sozinho, né, querido? Desculpa. Tá faltando alguém aqui. Então Jesus era... Jesus, né? Filho de Deus, ele sabia tudo que estava no coração de cada um. A lei que Moisés nos deu diz que a mulher tem que ser apedrejada. Só que diz que é os dois. Os dois têm que ser apedrejados, não só um. E Jesus, como era cara. Mas o Senhor o que diz? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus
endireitou-se o corpo e disse a eles. Nem se levantou. Jesus olhou para eles e disse: oh, meu Deus, oh, Pai, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra nessa mulher. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, a famosa frase. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelo mais velho. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Presta atenção. E foram embora um por um, começando pelos mais velhos. Por quê? Porque na época na lei judaica diz o quê? É uma fila de pessoas que vai apedrejar. Os mais velhos, depois os mais fortes, os mais novos, porque infelizmente para, matar. E todo mundo foi embora. Ali Jesus deu um choque de realidade. Ok, pense, vocês são santos, vocês são puros, vocês são tudo isso que mesmo vocês estão dizendo? Ou vocês estão pecando? Porque a lei de Moisés, começou a... Era para trazer o homem também. E trouxeram só a mulher. Ali eles já estavam, errando. E ficou só ali em pé a mulher. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, aonde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Olha o amor que Jesus tinha por essa mulher que tinha pecado. Que o pecado de adultério era terrível para eles. O pecado de adultério era... Imagina, eles apedrejavam várias pessoas tacando pedras grandes na frente de todo mundo. A família dela, todo mundo ia ficar manchada. Por quê? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Porque ela estava traindo o marido. Estava desonrando aquela família. Aquela época, ainda até hoje, assim, tem essa... E aí Jesus olhou para a mulher: aonde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Jesus teve misericórdia. Jesus botou na prática aquilo que é para nós fazer. Jesus deixou de exemplo para a gente fazer. Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse para ela. E Jesus disse: pois bem, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Essa é a nossa função. Essa é a função do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. É dizer assim, pois bem, eu também não estou aqui para te condenar, irmão. Chega a me arrepiar, tu não tem noção. Eu também não estou aqui para te condenar. Mas por favor, tenta ficar firme. Vai, não peques mais. Tu vacilou de novo. Mas vai e não peca mais. Vá e não se entregue. Se tu precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Seja uma porta aberta para ele poder voltar quando ele sentir fraqueza. Ele voltar e sentir que precisa de força, de apoio. Tipo assim, o irmão pecou. Querido, eu não consigo sozinho, me ajuda. Mas se eu for auto-justo, se eu for fariseu, que nem lá no texto original, a pessoa não vai voltar para pedir ajuda, querido. A pessoa vai dizer: aquele auto-justo lá, aquele cristão lá auto-justo, aquele cristão que se acha melhor que eu, não vou voltar. Eu não voltaria. E como já aconteceu de não voltar, de olhar para aquele irmão: porra, aquele irmão acha melhor que eu. Teve uma vez aí que eu disse: ô Pai, perdoa, me ajuda, Senhor, me ajuda a ser misericordioso. Que acontece umas coisas que tu diz assim: Senhor, sério? Me ajuda a ser misericordioso também com esse irmão que está sendo fariseu. Porque senão eu também vou ser fariseu, Esse é o amor de Cristo. De olhar para aquela pessoa que todo mundo está condenando, lascando o pau, e dizer assim: ok, eu vou amar essa pessoa. Isso é um verdadeiro discípulo. Não põe barreira, não tem preconceito. Lembra do centurião romano? Jesus disse que ninguém tinha maior fé que aquele centurião romano, que adorava os deuses romanos?
que ele se ajoelhou no pé de Jesus e disse: Jesus, o meu servo está doente. E Jesus, ok, vamos lá agora. Jesus não olhou para a crença, para a raça, para a cor, Jesus não olhou para nada. Só disse, ok, vamos lá agora. Jesus não queria saber no que ele acreditava. Jesus só queria saber assim, ok, ele veio a mim porque ele acredita que eu posso fazer. Ele veio a mim porque ele acredita. E aí ele disse, ok, vamos na sua casa agora. Ele olhou e se ajoelhou e disse, Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Ele não se sentia digno que Jesus entrasse na casa dele. Mas acredito. Se tu disser uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu também sou general, sou senhor. Se eu disser para o meu soldado vá, ele vá. Se ele vem, ele vem. Então basta tu dizer uma palavra que o meu servo será curado. Jesus fez assim, gente. Eu fico imaginando Jesus olhando para trás, para os discípulos, para os seguidores, olhando para o centurião romano. Esse cara é de outra igreja, né? Ele não acredita no mesmo que vocês, né? É de outro segmento espiritual, né? E ele tem mais fé que vocês? Como? Entendeu? Porque ele encontrou amor no coração de Jesus. Ele viu a misericórdia, ele viu... Não foi de um dia para o outro que ele, ok, vou lá. Ele ouviu e falou, não. As pessoas foram relatando, ele estava vendo ali as coisas acontecendo. E ele disse, ok, eu vou lá nesse cara porque eu sei que ele é misericordioso, eu sei que ele pode ajudar. E eu sei que mesmo que eu seja de outra crença espiritual, que eu não acredito em Jesus Cristo, eu vou lá porque eu sei que ele vai me curar. E assim a pessoa se converte, assim a pessoa se torna um cristão, assim ele se torna um seguidor de Cristo, com nosso exemplo e nossa misericórdia. Olha o que lá em Mateus ele fala sobre quem se diz, né, que vai na igreja, porque eu prego, porque eu profetizo, porque eu dou dízimo, porque eu dou ofertas, porque eu sou bom. Ó, bom pai. Olha o que ele diz. Mateus, peguem aí, pessoal. Mateus 7, 21 em diante. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor. Quem diz Senhor, Senhor? Essa palavra foi escrita para nós, para o tempo de hoje. Para a gente, que virão falsos profetas, falsos doutores. Tá aqui, ó. Pelo fruto conhecerei a árvore boa. Mateus 7, 15. Acautelai-vos sobre os falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos. Só que a gente vai ler Jesus nos alertando. O 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Quem diz Senhor, Senhor? Eu digo Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Uau! Então quer dizer que se eu continuar indo na igreja, pode correr o risco de eu não entrar. Então, vigie sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda a palavra. O rei Davi fala assim, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Mas, aqui está a condição, mas somente os que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? Seja misericordioso e encontrarão misericórdia. Estão pegando? É profundo isso. E para mim é. Eu leio, eu digo, me ajuda a ser cada vez mais assim, Senhor. Eu sou pecador e não consigo. Muitos dirão, ele continua lá no 22. Muitos dirão a mim naquele dia. Qual dia? No dia que nós saímos dessa terra e prestar conta lá em cima. Porque nós vamos ter que prestar conta. Me tornei cristão, me tornei um discípulo, me tornei um crente, vou na igreja e não vou prestar conta das coisas que eu fiz. Vai prestar conta. Todos nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo. Naquele dia. Senhor, Senhor,
Não temos nós profetizado em teu nome? Porque Jesus Cristo é o Senhor, porque Jesus Cristo vai te libertar, porque Jesus Cristo é o maravilhoso. Ele dizendo isso. Em teu nome não expulsamos demônios? Tipo, antes de Jesus Cristo não existia profetizar, mas não existia expulsão de demônios. A Bíblia não está dando essa clareza como Jesus fez. E em teu nome não realizamos milagres, curas. Eu digo, tem igrejas aí que, porque faço milagres, porque faço isso, porque faço aquilo. Aí Jesus diz assim: então lhe declarei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticam o mal. Jesus diz que essas pessoas praticaram um mal. Mas, Senhor, eu não estava profetizando? Eu não estava falando? Mas sem misericórdia, sem amor, como disse o apóstolo Paulo no Coríntios 13, não adianta, querido. Sem o amor, sem a compaixão, Sermão da Montanha, leia Mateus 5. Bem-aventurados, pacificadores, porque encontraram isso. Bem-aventurados, felizes. Não sei esse, porque vão encontrar essas dádivas de Deus. Bem-aventurado. É botar em prática. É difícil? Para nós é. É impossível? Não. Se a gente botar isso em prática, a gente vai ser santo? Não. Vamos ser santificados. Vamos confessar. A gente tem que sempre declarar a nossa natureza terrena, carnal e diabólica. Como aquele cobrador de impostos: Senhor, eu não mereço estar aqui. Eu sou ruim. Me ajuda. É simples desse jeito. É simples assim. Confessar que precisa de Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Essa é a função de um seguidor de Cristo, que é pequenos Cristos. Ser amoroso. Ser misericordioso. Não adianta de nada a gente simplesmente ler a Bíblia e não botar em prática. Ler a Bíblia ou deixar esse espírito, que eu digo que é de Satanás, tomar conta da gente, dizer que nós somos melhores que os outros. Eu não sou melhor que ninguém, querido. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo há de prestar conta no tribunal de Cristo. Sabe? Todos nós vamos prestar conta. Todos nós vamos ter que chegar lá e dizer: e aí? Será que ele vai ser misericordioso comigo? Será que eu fui misericordioso? Não falo essa palavra para que a gente possa se condenar, mas para que a gente possa encontrar o equilíbrio da graça de Deus. Para que a gente possa encontrar esse amor. É só pensar como tu gostaria de ser tratado. Faça aos outros o que gostaria que fizesse para você. Como que eu gostaria de ser tratado? Com misericórdia, compaixão, amor? Ou com grosseria? Ou com... Não tem a presença... Desculpa. Não tem a presença do Espírito Santo. O pai gasgou até. Não ter a presença... Ó, faltou voz. Como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Com misericórdia? Com misericórdia ou com rispidez? Não, querido, tu não tem a presença do Espírito Santo, por isso que tu peca demais. Eu tenho a presença do Espírito Santo. Tá constantemente comigo. Sabichão. Se tu tivesse realmente a presença do Espírito Santo, tu não falaria desse jeito. Tu falaria, olharia e dizer assim: que pena, né? Que aquele irmão não conseguiu. Que pena que aquele irmão não conseguiu largar o vício do cigarro ainda. É possível. Não estou dizendo que a gente tem que compactuar com o pecado. A Bíblia diz: ame o pecador e abomine o pecado. Simples desse jeito, irmão. Vamos orar mais. O que precisa para tu permanecer firme? E sempre acolher. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus falou.
Pedro, né? Vou pegar aqui de novo para vocês. Versículo. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Mateus 18 agora. Porque Pedro era o cara que era assim, né? Pedro era perfeito. O que deu aqui? Calma aí. Ok. Pedro era o cara. Mateus 18, 21 ao 22. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, desculpa, peguei errado aqui. É Mateus, eu botei no João, por isso que não estava dando certo. Aqui. Mateus 18, 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Pedro já estava indo além, porque no judaísmo eles ensinam 3 vezes. 7 vezes, tipo, eu sou bom, porque eu perdoo 7 vezes. Não, disse Jesus. Jesus era demais. Respondeu Jesus: Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Aí ele vai dar uma outra parábola, né? Mas 7 vezes, ele quis dizer para Pedro: Pedro, perdoa sempre, querido. Sempre faz o teu melhor, sempre. E Pedro se tornou um grande discípulo de Jesus Cristo. Pedro se tornou um grande homem de Deus. Mas ele tinha que continuar aprendendo, assim como nós. Continuar aprendendo até crescer a estatura do homem perfeito que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Queridos, vamos encerrar com uma oração. Mas quer alcançar misericórdia? Seja misericordioso. Seja amoroso. Acolha o irmão que está mais fraco. Acolha o irmão que caiu. Corrija. Se ele continuar daí, claro, tu vai ter que chamar a atenção dele mais forte, como o apóstolo Paulo recomenda. Mas sempre escolha o lado do amor, porque aí tu não vai estar pecando, certo? Vamos fazer uma oração? Posso fechar com uma oração? Querido Jesus, eu te amo demais, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo manual do teu reino, Senhor. Porque nós somos seres espirituais tendo uma vivência terrena. Não somos seres terrenos tendo uma vivência espiritual. Nós somos do reino dos céus. E você deixou um manual pra gente. Um manual escrito. Detalhe por detalhe de como a gente deve agir em cada situação. Tudo está escrito ali. E a coisa mais linda que você deu foi o amor. Foi por amor que você se entregou por cada um de nós. Nós mesmos sendo pecadores, você teve misericórdia da gente. Por que que eu não posso fazer o mesmo? Por que que eu não tenho que ter o mesmo? Tu não tinha pecado, tu não tinha defeito, não tinha nada. E tu escolheu sair do céu para morrer por nós. E eu, no meu orgulho, me acho melhor que o irmão, porque leio mais a Bíblia, porque tenho mais a presença do Espírito Santo. Se eu tivesse mais a presença do Espírito Santo, eu não agiria dessa forma, eu agiria em amor. Então nos ajuda, Senhor, a continuar crescendo a estatura do homem perfeito que é você. Nos ajuda a ser como você, pequenos Cristo aqui na terra, para que a gente possa, Senhor, alcançar mais corações que estão perdidos e não se achegam a você porque eles acham que essa porta está fechada porque eles são pecadores. Mas o reino dos céus está cheio de pecadores arrependidos, Senhor. E ajuda, Senhor, a olhar para o lado e ter mais compaixão, amor do próximo, Senhor. Me ajuda a ser mais como você, Senhor. Por favor, eu peço isso. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe quem ficou desde o começo ao fim. Deus abençoe quem viu um pedaço. Deus abençoe a casa de cada um de vocês.
Eu vou tentar ser fiel. Toda sexta-feira tá aqui, às 8 da noite. Que você possa, que entrou, ficar ali no nosso perfil, ficar atento às mensagens que a gente tem entregue. Porque vai ter toda sexta uma mensagem daquilo que o Espírito Santo vai nos guiando, nos orientando, tá? Orem por nós aqui para que a gente possa permanecer fiel, continuando a pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, porque vai vir um tempo que vai ser difícil. Muito bom estar aqui, muito bom voltar a pregar a palavra de Deus, falar do reino dele, é maravilhoso. Deus abençoe vocês e compartilhem. Compartilhem para que essa mensagem do reino de Deus, não a minha, porque eu não tenho mensagem, do reino de Deus, possa alcançar outros corações e elas possam se tornar pessoas misericordiosas para alcançar a misericórdia de Deus, certo? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.